O Inter abriu 2018 com a missão de dar sequência a uma profunda reformulação em seu elenco para a temporada de retorno à elite nacional, um dos efeitos colaterais da campanha do rebaixamento, em 2016. Além de qualificar o plantel de Odair Hellmann, a diretoria trabalhou para dar novo destino a uma série de jogadores vinculados ao clube que estavam fora dos planos. E com sucesso, entre empréstimos, rescisões e vendas, o Colorado já liberou 49 atletas desde o fim do ano passado. O último a entrar em acordo para deixar o clube foi Seijas. No acerto para a rescisão contratual, o Colorado economizou cerca de 50% dos encargos que teria com o venezuelano até o término do contrato, com redução ainda nos custos mensais no parcelamento do valor restante. O venezuelano é o 49º atleta a ser liberado pelo Inter desde o final da temporada passada, numa rotina que alivia o caixa colorado, algo vital em um momento de graves dificuldades financeiras. O processo de remontagem do elenco colorado foi iniciado ainda em 2017, como parte da severa reconstrução desencadeada no clube após o rebaixamento. No ano passado, a lista de dispensa beirou os 60 nomes, dos quais muitos retornaram ao clube na temporada atual. Poucos, porém, foram aproveitados. Anderson e Valdívia selaram destinos fora do Beira-Rio. Foto: eduardodeconto.globoesporte.com. Não à toa, o Inter iniciou a temporada com uma extensa lista de atletas subanálise, seja entre as peças do elenco de Odair ou entre os retornos. Chama atenção nas diversas modelagens de negócios adotadas pela diretoria em 2018 que 24 dos 49 atletas liberados não voltarão ao clube no ano que vem. Confira a lista completa abaixo. A maioria tomou novos rumos em empréstimos, em especial jovens como Andrigo, Eduardo e Gustavo Ferrares. A ideia do clube é dar rodagem aos garotos para que possam ser aproveitados no futuro, ou para que rendam resposta financeira. Há casos como os de Paulão e Robertson, que foram liberados por empréstimo e que não retornarão ao clube. Entre os remanescentes da temporada passada, alguns foram desligados por falta de interesse na renovação de seus vínculos, como Felipe Gutierrez, Carlinhos e Carlos. Há ainda uma série de atletas cujos contratos chegaram ao fim: Bertotto, Cassiano, Jair, Silva e Fernandinho, por exemplo. Seijas foi o último a deixar o Inter. Foto: eduardodeconto.globoesporte.com. Ao longo do ano, o clube conseguiu retorno financeiro com 3 atletas emprestados: Eduardo Saza, Valdívia e Anselmo. O atacante foi repassado ao Santos no início do ano e permanece na Vila Belmiro em definitivo após uma troca que envolveu a chegada de Zeca ao Colorado. O meia, por sua vez, abriu a temporada no Atlético MG, foi emprestado ao São Paulo e novamente cedido ao Al-Ittihad, mediante pagamento. O volante ainda deixou o Sport em venda ao Al-Wehda. Em paralelo, o clube teve de trabalhar para dar nova casa a 8 atletas que se reapresentaram sem fazer parte dos planos. 7 deles já estão desligados do Inter: Anderson, Marquinhos, Silva, Eduardo Henrique, Taiberson, Seijas e Alan Costa. Resta apenas Fernando Bo. Saídas devem superar os 50 nomes. A reformulação persiste com expectativa de novas saídas durante a parada para a Copa do Mundo. O Colorado espera liberar Fernando Bob na janela de transferências internacionais. Remanescente da lista de atletas que se reapresentaram no início do ano e estavam fora dos planos para o elenco, o volante quase deixou o clube em maio, por empréstimo ao Goiás. Ainda assim, optou pela paciência e aguarda que sondagens de clubes dos Estados Unidos e do México se concretizem.
Mesmo após faturar quase 30 milhões de reais com a venda de Anselmo, o empréstimo de Valdívia e a transferência do meia Frei do Shakhtar ao Manchester United, pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, o clube deve fazer ao menos uma venda neste ano. Rodrigo Dourado, Nico Lopes, William Potker e até Victor Quest estão entre os atletas mais valorizados do elenco colorado. Uma eventual saída pode demandar ainda reposição. Fernando Boub deve deixar o Inter durante a parada. Foto: Ricardo Duarte. Divulgação Inter. Maior confira os atletas liberados pelo Inter. Jackson, goleiro. Empréstimo ao Cape Junil, lateral. Empréstimo ao Sampaio Correa Kaique, lateral. Empréstimo ao Sampaio Correa Eduardo, zagueiro. Empréstimo ao Figueirense Ian Peter, lateral. Empréstimo ao Bic Vitinho, lateral. Empréstimo ao Abic Murilo, lateral. Empréstimo ao Bicleu Ávila, meia. Rescisão Mossoró, meia. Empréstimo ao Brasil pela Alisson Farias, atacante. Empréstimo ao Brasil Pel. Depois ao Coritiba Alex Santana, meia. Empréstimo ao Paraná Digo, atacante. Empréstimo ao Paraná Alon, atacante. Empréstimo ao América de Carlinhos, lateral. Fim de contrato Carlos, atacante. Fim de contrato Felipe Gutierrez, volante. Fim de contrato Bertotto, volante. Fim de contrato Gustavo Ferrares, meia. Empréstimo ao Figueirense Jefferson, lateral. Liberado ao CSKA Sofia Robertson, atacante. Empréstimo ao Jeju, da Coreia do Sul Arthur, lateral. Empréstimo ao Brasil pela Alain Rochelle, lateral. Liberado a Chapecoense Leo Ortiz, zagueiro. Empréstimo ao Sport Hernando, zagueiro. Empréstimo ao Sport Cláudio Inc, lateral. Empréstimo ao Sport Anselmo, volante. Empréstimo ao Sport, depois negociado ao Ueda Jair, volante. Fim de contrato Andrigo, meia. Empréstimo ao Ceará, depois ao Sport Alemão, lateral. Empréstimo ao Paraná Eduardo Saza, atacante. Negociado com o Santos João Afonso, volante. Fim do contrato Cassiano, atacante. Fim do contrato Miki, atacante. Empréstimo ao Paysandu Robério, atacante. Empréstimo ao Brasil de Pelotas Anderson, meia. Rescisão Paulão, zagueiro. Empréstimo ao Vasco Silva, volante. Rescisão Marquinhos, atacante. Empréstimo ao América MG Alan Costa, zagueiro. Rescisão Tyberson, atacante. Empréstimo ao CSA Valdemir, volante. Empréstimo ao Brasil pelo Valdívia, meia. Empréstimo ao São Paulo, depois ao Al-Ittihad Roger, atacante. Negociado com o Corinthians Marcinho, atacante. Empréstimo ao Fortaleza Fernandinho, atacante. Fim de contrato Fabinho, volante. Liberado ao Ceará Juan, lateral direito. Liberado à Ponte Preta Eduardo Henrique, volante. Empréstimo ao Belenenses Seijas, meia. Rescisão